Mas a quarta coisa que o diabo luta para você desistir é desistir da sua família. Eu vou dizer uma coisa para você, isso não é brincadeira não. Ele vai usar todas as ferramentas que tem para destruir a tua família. E vou dizer, olha, a gente luta, só para você ter uma ideia, a gente luta com um ser, como eu disse esses dias aqui, né? A gente luta com um ser que esteve lá nas guerras de Napoleão, soprando no ouvido de Napoleão como é que ele podia matar os inimigos. A gente luta com um ser que esteve lá no templo da Segunda Guerra com aquele líder que fez atrocidades, soprando nele, você tem que exterminar esses aqui. A gente luta com um inimigo que lá no tempo em que Jesus estava aqui, ele soprava no ouvido de Judas, tu tem que trair ele. A gente luta com um ser que acompanhou a história da humanidade dia a dia, com os maiores líderes mundiais, ele estava lá. Então não é brincadeira não, a Bíblia diz que ele veio matar, roubar e destruir, e ele sabe como fazer, por isso ele sabe como destruir uma família. Queridos, sabe, você pode ser um homem honesto, íntegro, temente a Deus. O diabo não vai colocar, por exemplo, uma mulher da prostituição na tua frente, porque ele sabe que você vai cortar de cara. Mas ele vai colocar uma pessoa que tem aparência, que seja uma pessoa, sabe, cristã, pura, para te enganar. Ele vem com um sapatinho de algodão, ele sabe como fazer. Então, quando ele quer destruir um casamento, ele vai usar todas as estratégias. E o problema é que as pessoas têm que saber que a única maneira de você poder conservar a sua família é se agarrando à palavra e crendo na verdade da palavra que diz: aquele que Deus uniu, o homem não separa. É crendo nessa palavra que diz que Deus odeia o divórcio. Esse é o pensamento de Deus. Então quando o diabo lutar para destruir tua família, você vai dizer assim: não, divórcio não é de Deus, separação não é de Deus. Eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar pelo meu casamento e não vou desistir. Sabe qual é o pensamento de muitos? Não tem problema, Jesus perdoa. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você, eu prefiro ficar, existe assim ó, existe uma área de segurança, é que nem você, imagina que aqui seja um precipício, certo? Aqui assim seja um precipício, aqui assim já é um lugar seguro, mas mais aqui é mais seguro ainda. Eu prefiro andar aqui, eu prefiro andar no lugar seguro, porque alguns estão andando na corda bamba. Sabe qual é o problema? É você chegar na presença de Jesus e Ele dizer para você: eu não te conheço, eu não sei quem você é, eu prefiro ficar com aquilo que eu sei, que não tem discussão. Eu prefiro ficar num lugar seguro, aqui ó, vou ficar aqui, junto à palavra. Não vou procurar jeitinho, nenhuma interpretação. Mas o fulano lá, aquele pastor disse que isso, deixa ele falar o que quiser, ele vai prestar conta deles. Eu vou ficar aqui, junto da palavra. Eu prefiro o lugar seguro. O diabo vai lutar para destruir a família. Quem quer destruir a família é o diabo.
Eu não estou querendo dizer que Deus não, claro que Deus perdoa, não tem pecado que Deus não perdoe, certo? E a gente tem que entender também que os pecados da ignorância, Deus perdoa. Sabe aquelas coisas que a gente fez sem conhecer Jesus? Claro que Deus perdoa. Só que eu quero falar uma coisa para vocês, queridos. A gente tem que entender uma coisa. A Bíblia, ela não vai dar jeitinho para nos acomodar. É nós que temos que mudar para nos ajustar à palavra de Deus, certo? Então, permaneça na palavra. O diabo vai lutar para destruir tua família, para fazer você desistir dela. As pessoas estão desistindo da família. Mas é que, mas apóstolo, eu não amo mais ela. Apóstolo, eu não amo mais ele. Bom, mas é que na Bíblia não tem uma palavra que diga que você deve permanecer casado até que o amor acabe. Ali diz que você tem que permanecer casado até que a morte o separe. É o que diz a Bíblia, não é até que o amor acabe, mas é até que a morte o separe. É isso que está escrito. Mas sabe por que os líderes religiosos dos dias de Jesus, eles acharam muito pesado e disseram, é melhor ficar solteiro então? É porque Jesus estava falando o seguinte, olha, quando você faz um compromisso na presença de Deus, você fez uma aliança com a mulher da tua mocidade, tu está no pecado, te arrepende, te conserta e te acerta com Deus, certo? O diabo sempre vai lutar para você desistir da sua família. E sabe, queridos, a família é a base de uma sociedade. Se ele consegue destruir as famílias, ele destrói uma sociedade. E por fim, eu quero falar sobre a quinta coisa que o diabo vai lutar para você desistir. Ele vai lutar para você desistir da igreja. Aqui eu não estou falando de ministério, eu estou falando da igreja. Como assim? Porque tem pessoas que dizem assim, tem gente aí fora que é melhor do que muito crente. Tem gente aí fora que, olha, tem uma vida muito mais correta do que muito crente dentro da igreja. Não cai nessa não, viu? Não cai nessa não, porque nem todos que estão aqui neste lugar são crentes. Porque o crente é aquele que segue a palavra de Deus e que tem temor de Deus e leva uma vida consagrada. Jesus disse, olha, o joio e o trigo vão ficar juntos até a época da colheita. A separação quem vai fazer é Deus. Então, o diabo vai dizer assim, mas essas igrejas, olha, eu levei um golpe de um pastor, eu levei um golpe de um irmão, eu não sei o que lá eu vi acontecer isso, eu vi acontecer aquilo, eu vi no grupo de louvor, eu vi não sei o que. Ei, irmão, tu está vendo muito o que o diabo te mostra, viu? Agora a pergunta é, o que Deus mostra para ti? Porque a Bíblia diz que a igreja do Senhor, ela é uma noiva adornada, é uma noiva que o Senhor Ele coroa de glória. E aí você diz assim, mas como, onde que eu estou vendo isso? Ei, você tem que ver com os teus olhos da fé, porque dentro do mundo que existe aí, existe aquele que é e o que não é. É que nem uns são, outros não são. Unção não é todo mundo que tem não, certo? Então, eu tenho que olhar para a igreja conforme a palavra de Deus diz que ela é. Eu não posso deixar o diabo colocar minhoca na minha cabeça.
Eu não posso deixar o diabo trabalhar com meus pensamentos para me desistir da igreja, porque Jesus ama a igreja. Ei, e eu vou dizer uma coisa para você: o crente de verdade, ele ama a igreja. Quem não ama a igreja tem que se converter de novo, porque Jesus ama a igreja e eu preciso amar a igreja. O diabo vai lutar com você para você desistir da igreja. Irmãos, não importa, sabe, se você está num lugar, estão pregando heresia, ei, tudo bem, eu vou procurar outro lugar onde estejam pregando a palavra, mas não vou deixar aquilo ali me machucar, me magoar, para sair dizendo, essas igrejas aí pregam um monte de besteira. Ei, é o que o diabo quer que você faça. Você sabe que quando Davi soube que haviam matado Saul e o seu filho, sabe o que Davi disse? Não conte nada para ninguém, não conte nada para ninguém. Por que a gente vai deixar o inimigo se alegrar com a nossa tristeza? Mas hoje os crentes de hoje, muitos deles estão a serviço do diabo lá na internet, criticam tudo e todos, criticam pastores, criticam igreja, criticam dízimo, criticam o que for, porque estão fazendo o papel de agente do inimigo. E aí eles dizem assim: nós somos os advogados da igreja. Queridos, eles estão perdidos. Deus não precisa de advogado. Muitas pessoas até hoje não entenderam realmente o evangelho. É por isso que quando você vê aí muitos sites por aí só de fofoca gospel, e tem crente que gosta, tem crente que quer ver o circo pegar fogo. Você sabe que quando alguém cai em pecado, quando alguém comete um erro grave, a igreja deveria estar chorando e orando para que houvesse conserto, para que Deus trouxesse arrependimento, para que Deus trouxesse mudança. Mas infelizmente, é a ação satânica no mundo, e as pessoas, por falta de conhecimento, caindo na lábia do diabo e fazendo o papel de repórter de Satanás. Porque olha só, o que hoje é notícia? Um acidente, morreu 7. Não é isso? Não é aquilo que é ruim? É isso que é notícia. Escuta, o diabo vai lutar para você desistir da igreja. Não desista da igreja. Não desista da igreja. Aleluia. Fica de pé em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Aplaude o Senhor bem forte. Aleluia. Glória a Deus.